Ueba! Fala aí, galera, o Toque Passa de volta aqui neste final de semana para falar sobre essa metade da rodada do Campeonato Brasileiro, especificamente de 2 jogos, mas que eu queria puxar um assunto e, na verdade, baixar a empolgação de algumas pessoas. Vamos lá. Aconteceram 3 grandes jogos nesse sábado no Campeonato Brasileiro que envolveram grandes times, né? O primeiro, a gente teve Atlético Mineiro e Flamengo acontecendo lá no Estádio Independência, onde o Atlético Mineiro, mesmo com um jogador a menos, praticamente o segundo tempo inteiro, né, boa parte do jogo ali, conseguiu manter a vitória por 2-1 e deixa o Abel cada vez mais nessa situação de, digamos assim, instável lá no Flamengo. Os outros 2 jogos foram outras 2 grandes goleadas e que chamaram muita atenção de todo mundo durante esse final de semana. Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, o repeteco da Copa do Brasil durante a semana, e a gente teve uma goleada do Fluminense de 4-1 em cima do Cruzeiro. E a outra goleada foi lá no Pacaembu com Palmeiras e Santos. O Palmeiras do Filipão meteu 4-0 no Santos do Sampaoli. Vamos primeiro falar desses 2 jogos. O que eu acho que é importante falar é o seguinte: existe uma empolgação muito grande com 2 estilos de jogos que a gente vê hoje em dia, e principalmente devido ao desempenho desses times no campeonato estadual. O Fluminense do Fernando Diniz e o Santos do Jorge Sampaoli. Os 2 gostam muito de ficar com a bola, adiantar a marcação, atacar com muitos jogadores, tanto com os alas quanto os volantes, às vezes até os zagueiros chegando, né? É o famoso jogo mais dinâmico, mais ofensivo, que gosta da bola. Hoje, neste momento, a gente teve 2 situações contrárias para esse estilo de jogo. Uma do Fernando Diniz, que é positiva. A gente viu um time que finalizou 20 vezes na última quarta-feira e conseguiu fazer 1 gol aos 48 do segundo tempo, e hoje conseguiu fazer os 4 gols. Mas por que fez isso? O Cruzeiro adiantou muito mais a marcação. Claramente a defesa do Cruzeiro não funcionou como funcionou na última partida. Óbvio, o placar mostra isso. Mas a gente vê um time que, mais uma vez, mostra que o seu defeito maior é, sim, a técnica e as finalizações. O ataque do Fluminense não é mal treinado. O meio-campo do Fluminense não é mal treinado. O problema é a sua defesa. Num jogo como esse, a gente viu o Cruzeiro chutar 4 vezes ao gol, mas teve outras chances claríssimas de fazer gol, mas só conseguiu fazer uma. A defesa do Fluminense continua a ser muito mal treinada, mas mal foi vazada hoje. Então, mérito para o Fernando Diniz, só que eu acho que tem que ter um pouco de calma com esse time. Tivemos 2 grandes valores mais uma vez sendo colocados no jogo, o Marcos Paulo e o João Pedro, que são 2 jovens, 17 e 18 anos lá das Laranjeiras, e eles mais uma vez mostraram resultado. Dificilmente esses caras vão ficar fora do time principal nas próximas partidas. Nessa parte da empolgação daqueles amantes do jogo ofensivo, é bom ter um pouco de calma nessas horas. Esse tipo de jogo sendo aplicado aqui no Brasil com os elencos muito limitados que nós temos, principalmente com o do Fluminense, por exemplo, que é um elenco extremamente limitado, é super difícil que isso se mantenha durante muito tempo. O trabalho do Fernando Diniz é louvável porque ele consegue aplicar a sua ideia de futebol em um elenco desta forma, em um time dessa forma, com jogadores que não têm uma técnica muito apurada. E esse é o maior mérito do Fernando Diniz, que mesmo tendo somente 2 vitórias, né, isso no Campeonato Brasileiro, continua insistindo nisso, e o time mostra uma evolução, mas eu vejo uma evolução muito mais do meio para frente do que do meio para trás, e é muito importante que essa defesa seja treinada. Agora, falando do Sampaoli, a gente vê o lado ruim da coisa. A gente vê o momento onde todo o estilo de jogo, toda a ofensividade e a posse de bola vai por água abaixo. E eu acho que por um grande motivo, não só o time do Sampaoli não conseguiu jogar, mas também pela segurança do time do Palmeiras. O Palmeiras, um time montado pelo Filipão há mais de ano já, talvez seja o time mais seguro do Brasil, o time mais sólido do Brasil. E é um estilo de jogar futebol também, e isso é preciso ser respeitado. Se o cara consegue manter esse estilo de jogo, por mais que seja feio, eu também acho em alguns momentos feio ver o Palmeiras jogar, mas a efetividade é inegável. E no momento onde a gente pega um time do Sampaoli, que foi completo, basicamente completo, jogar com toda a sua ofensividade no Pacaembu e tudo mais, e você vê o Palmeiras conseguir aplicar uma goleada de 4-0 praticamente num jogo reativo,
é sim para parar e pensar um pouco na realidade do futebol brasileiro e também na realidade dos estilos de jogos que a gente quer ver em campo. E o Filipão, querendo ou não, é inegável que é muito eficiente no que faz e ainda mais com um elenco extremamente talentoso que é esse elenco do Palmeiras. A gente vê que ele pode trocar de time. Isso é uma coisa muito rápida que eu queria comentar do Filipão. Ele é um cara muito antiquado, a gente sabe que ele não moderniza muito o seu futebol e ele é muito cabeça dura em relação ao estilo de jogo dele, mas ele é um dos poucos técnicos que tem a possibilidade, obviamente, de ficar rodando o time o tempo inteiro, mas ele faz isso assim como vários técnicos europeus fazem. Ele não tem 11 titulares, né, basicamente 11 titulares, ele tá sempre rodando, e ele sabe usar o investimento que o Palmeiras está colocando nele. Então, isso é louvável e tem que se falar do Filipão, apesar que eu continuo minhas críticas, é um time que pode render mais, é um time que pode jogar mais bonito, mas essa não é a opção do Scolari. E no caso do Sampaoli, eu também acho que não precisa se desesperar, de certa forma, em relação a essa goleada. É ruim, é um clássico, é ruim para, né, nenhuma torcida gosta de perder dessa forma, mas o estilo do Fernando Diniz e o estilo do Sampaoli são estilos que demoram. Você precisa de muito tempo, você precisa de um ano, de mais de um ano de investimento para você conseguir fazer esse estilo de jogo render de verdade. Então, é preciso ter calma, tanto a torcida do Fluminense quanto a torcida do Santos. A do Fluminense precisa de muito mais, por quê? Porque não tem investimento nenhum, é um time totalmente endividado e muito mal administrado. Então precisa de resultados. O Santos precisa de resultados também, tá um tempo sem ganhar também grandes títulos, mas ainda assim é um time com administração melhor, com mais dinheiro, etc, etc, etc. Então, nesse momento do futebol brasileiro, a gente vê nesse começo de Campeonato Brasileiro ainda a solidez de um time com muito investimento e com uma retranca, digamos assim, né, com um jogo muito mais sólido e consciente das suas capacidades do Filipão, indo muito bem, né? Ao mesmo tempo que a gente vê esse estilo ofensivo de posse de bola surgindo aos poucos na mão do Fernando Diniz, que está começando a mostrar uma regularidade nesse estilo de jogo, de desempenho e de resultados também, que é muito importante que isso acabe acontecendo. Mas deixe aí seus comentários o que você achou dessa rodada do Campeonato Brasileiro com Santos, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. Valeu, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.